Fala, amada igreja, capaz do Senhor. Amém. Te ajuda do Alcio, da Alessandra. Amém. Pode se assentar, igreja. Antes de entrar na palavra, eu perguntei para o Marcos se ele não ia contar a bênção. E ele deu esse prazer para que eu contasse. Eita glória! Todo mundo sabe que a igreja vai mudar daqui a alguns dias. Dia 30 de setembro, nós estaremos na nossa nova casa. Mas nós oramos aqui, viu, irmão Isaac, para que aqui venha uma nova igreja. Amém. Estamos orando por isso. Estávamos hoje aqui em consagração e nós clamávamos para que esta rua tenha mais uma igreja, em nome de Jesus. Mas Deus assim aprove para que nós fôssemos para um lugar maior, para dar mais conforto para os nossos membros, uma salinha para as nossas crianças. Ficaremos ali na avenida. E nós estávamos muito preocupados, porque é um salão bem maior que este daqui. E ele não está acabado, pelo contrário, ele precisa de muita manutenção. E a obra do Senhor, nós, pastores, nós não vivemos pela igreja. Nós vivemos do suor do nosso trabalho. Nós não temos salário pastoral. O pastor Marcos, o pastor Euclides, eu, a Raquel, o pastor Francisco, nós não vivemos da obra, a gente vivemos para a obra. E nós sabemos que a nossa igreja é carente. E precisávamos de fundo para arrumar a igreja. Nós louvamos a Deus que tudo que tem aqui é desta igreja. E tudo está pago. Do copo ao que tem de mais caro na igreja. Tudo está pago. A gente não deve nada para ninguém. Frutos de dízimos e de ofertas. E nós oramos. O Senhor confirmou no coração do filho dele. Confirmou para a igreja que era a hora de sair. E ficamos preocupados. Como é que vai fazer? Tem tanta coisa, está no cru. E o Senhor assim foi dando as válvulas de escape. Nós fomos abençoados com 10 sacos de cimento. Nós fomos abençoados com toda a fiação da igreja e com alguém que ainda vai fazer. Glória a Deus. Nós fomos abençoados com R$1.000 para o piso do altar. E nós fomos abençoados, irmãos, com toda a pintura da igreja. Com tudo, com a massa corrida, de dentro e de fora, com o acrílico para passar nas portas e janelas, com toda a pintura da igreja e o mais bonito, tinta premium. Aleluia! Irmãos, e sabe qual é o mais lindo? São 15 latas de 18 litros. E dá para pintar, irmãos, um galpão de 2 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. 2 anos pintando a igreja. Olha, ai... Gente, Deus céu. É muita bênção. E olha como, assim, eu louvo a Deus que nós temos amigos. Quem abençoou a Iva com essa tinta, e eu estava fazendo os cálculos de quanto era as tintas, a massa corrida, de dentro e de fora, essa tinta para passar nas portas, e não é pouco, é tudo tipo 10 latas de 18, 15 latas de 18. Sabe, é muita coisa. Deu mais ou menos R$9.000. E eu pedi para uma pessoa que é parceira do meu trabalho, assim, se poderia, né? Ah, é muito difícil. E aí eu... Onde vai acabar? Tá querendo morrer. E aí eu... ele é um povo muito católico, muito católico. A Abrafate é um povo bem fiel à crença. Eles sabem que eu sou pastora. E aí eu pedi, eu falei, então, eles são uma associação de tintas. E nós de embalagens. Então a gente tem um elo. E aí eu falei, então, tem como? Não tem. É muito difícil.
fiz, e para a igreja, então, vai vender. Inclusive a Iva tem que assinar um termo que nós não venderemos essas tintas, a gente pode doar. E aí tem tudo isso, né? Então o pastor vai vender, vai embolsar o dinheiro. Eu falei, Deus, e agora? Mas aí eu falei pro Marcos que eu tinha falado e que ela ficou assim, né? Então vamos arrumar. E eu assim, a gente vai arrumar. Falei pro Marcos, vai. E fiquei, pedi oração. Quando foi quinta-feira, ou foi sexta? A menina me ligou e falou assim, Lília, quantas tintas você precisa? Quanto? Aí eu falei, não tenho noção, eu nem imagino. Pra mim, sei lá, uma lata pinta tudo isso aqui. Não tenho, gente, eu conheço publicidade. Não entendo de medida de tinta. Eu tô com meu pai. E aí, ela falou assim, então veja quanto que precisa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, então, o salão é assim, assim, assado. Falei mais ou menos. Ela falou, tá bom, então. E ela fez esse cálculo doido, gente, de 270 litros de tinta. Porque 15 vezes 18, 270. Dá pra pintar essa rua praticamente. Mas tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Não queria doar só um ano, queria doar... Queria manter a igreja limpa e branca pelo resto da vida. E toda tinta é branca, gente. A gente pode colocar uma corzinha. Olha, já estou pirando, já estou desenhando tudo lá. Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que quando nós começamos nessa obra, a gente veio pela fé para cá. Tudo doado, tudo emprestado, né? Doado, né, Cida? Era tudo emprestado, cadeira emprestada, som emprestado, microfone emprestado. Só tinha um altar que era nosso. Verdade. Só tinha um altar, tudo emprestado. Tudo. Mas o Senhor achou graça sobre as nossas vidas. E o mais bonito, pastor Euclides, que ele viu que nós aqui somos pregadores da palavra. A gente não fica rotulando ninguém. A gente não rotula. E a gente não está aqui preocupado, irmãos, com os dízimos e ofertas. Nós estamos preocupados com as vidas. E nós queremos sim fazer um banheiro com chuveiro, que a gente quer levar o povo para tomar banho lá, os mendigos. Olha, está tudo aqui já e ali. E eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem crescido na graça, no conhecimento. E o mais bonito, que um dia disseram que essa igreja não ia para frente. Olharam para nós lá que falou que não ia para frente porque nós estávamos fazendo a coisa errada. Abrir uma porta de Deus e fazer alguma coisa errada. Mas para a honra e glória do nome daquele que nos chama de filho, nós estamos aqui. E eu quero dar uma salva de palmas para esse Deus. Agora eu vou entrar na palavra. Meu Deus, Pai. 2 Crônicas 7. Glória a Deus. E eu gosto de entrar na palavra, mas eu gosto de sentir o culto. Se alguém vai falar alguma coisa, eu fico, pastor, o pastor fica, pastor, observando se alguém vai falar algo. Eu fico observando. Gente, alguém tem que falar. E eu louvo a Deus que o pastor Rafael que confirmou. Quando ele leu em Romanos 12, já vou para a 2 Crônicas, no 20 ele diz assim na parte B: fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça. Falei, amém. Amém. Eu já sei, Senhor, que a palavra é tua. Então, eis-me aqui. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto entre a terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, Jesus. E essa semana, quando o Marcos falou que eu ministraria no domingo, eu fiquei, pastor Euclides, pensando em pregar, em falar sobre brasa, sobre fogo. Acho que foi por causa do dia. E hoje é frio. Mas estava calor. Não foi não, gente. E eu fiquei pensando, Senhor, é tão difícil já verbalizar a sua palavra e falar sobre o fogo. Então eu fui entender sobre o fogo. Peguei os livros do Marcos. Nós temos lá em casa uma estante, uma enciclopédia. Está parecendo casa de teólogo. Linda. E eu abri, pastor, deixei tudo espalhado. E eu fiquei lendo sobre o fogo. E com a ajuda do Espírito Santo eu vou passar tudo aquilo que o Senhor me confiou. Deus é santo, Deus é puro e Deus é justo. E mesmo as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos pecados, contrasta com a perfeição de Deus. E mesmo assim, ao invés de destruir nós com fogo, Ele nos renova e nos purifica. Mesmo assim, Pati, mesmo tão infiéis, mesmo batendo de frente com a perfeição e com o caráter dele, Ele nos renova e nos purifica. Aleluia. A grande prova disto é a palha e o ouro. O ouro ele pode ser derretido infinitamente, várias vezes. Sai toda a impureza, mas ele continua sendo ouro. E a palha, ela vira cinza. Ela vira pó. O nosso Deus é um fogo. E Ele nos prova simplesmente para nos purificar. Testando se sairemos como ouro ou como palha. E eu fiquei estudando, e eu fiquei comendo a Bíblia, e fiquei pegando trechos sobre o fogo consumidor. E as manifestações de Deus, algumas vezes, faziam-se acompanhar por fogo. Em Êxodo 3, a gente vai passear bem na Bíblia, viu? Meu pai que gosta, quando eu mexo na Bíblia, ele vai amar. Êxodo 3, 2 diz assim: E apareceu o anjo do Senhor em chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando Deus falou com Moisés, em meio àquela sarça ardente, Ele falava justamente para que Moisés tivesse a certeza que a glória dele não poderia ser vista aos olhos nus. Não poderia. Nós não estamos habilitados a isso. E um pouco mais para frente, em Deuteronômio 4, Moisés exortava o povo à obediência, as bênçãos e a posse de Canaã, ela dependia da afinidade daquele povo espiritual com Israel em Deus. Ia depender disso, da afinidade espiritual entre Israel e Deus. E lá em Deuteronômio 4,
do 11:12 fala justamente do fogo. O fogo representa a presença de Deus, bem como a sua glória. Em Ezequiel 1:4, Ezequiel 1:4 diz assim: olhei e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a resolver-se a esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar que saía dentre o fogo. No 13 diz assim: e quanto a semelhança dos animais ao seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Conta a vida e a experiência que Ezequiel teve. Ele habitava entre os babilônicos, entre os cativos de Babilônia, e ele foi chamado por Deus para ministrar como profeta de Deus. E ele proclamava a mensagem de Deus. E a sua missão era justamente expor a razão porque eles estavam passando por aquele cativeiro. E predizer que haveria a queda de Jerusalém. E muito mais do que isso, levar aquele povo à presença de Deus. Aleluia. Em 2 Reis 6 conta a história de Eliseu, que orou para que Deus abrisse os olhos e o livrasse da cegueira espiritual. E mais do que isso, abrisse os seus olhos, o seu coração, para que contemplasse a realidade da grandeza de Deus. Aleluia! O fogo representa também a santidade. E em Deuteronômio 4:24 estava essa expressão que refere ao zelo, ao cuidado de Deus. E a ira dele trata como fogo. Representa também a ira contra o pecado. Em Isaías 66 diz que Isaías 66 no 13 e no parte do 15, vai. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como torveiro, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Quando Deus estabeleceu em Jerusalém o reino messiânico do Messias, ele também virá com juízo e com fogo. Aleluia. E o fogo representa também o Espírito Santo. Em Mateus 13:11, João Batista ensinava a obra do Messias. Ele dizia que incluía batizar os seguidores com o Espírito Santo e com fogo. O fogo também representa os ciúmes de Deus. Em Sofonias 1:18 diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro o poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Glória a Deus. Em Gênesis 19:24, todo mundo conhece que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra
com fogo. Além disso, o fogo de Deus consumiu, Wallace, 250 levitas, porque fizeram uma oferenda não autorizada. Está lá em Número 16:35. Um pouco mais para frente, fala que o fogo simboliza um amor intenso. Cantares. Aleluia. Cantares 8:6 diz assim: põe-me com zelo sobre o teu coração, como zelo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Aleluia. O fogo também era as brasas dos holocaustos. A palavra de Deus assemelha o fogo, porquanto você se submete a purificar a sua vida, a edificar a sua vida, a tratar a tua vida. Em Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Há um pensamento tão lindo de um servo do Senhor chamado Jonathan Edwards, que ele diz assim, em uma das suas ministrações em 1740, alguma coisa assim, ele disse que toda a boca ficará fechada no dia do juízo. E ele cita uma frase: não há nada que mantenham pecadores em momento algum fora do inferno, a não ser a mera graça de Deus. Aleluia. O fogo que tem faltado sobre as nossas vidas, toda e completa culpa é nossa. Todos, Israel. Todo fogo que falta sobre as nossas vidas, a culpa é nossa. E nós temos ainda a capacidade, Esther, de culpar alguém. Alguém tem culpa se você não está com a sua brasa viva. Culpa do pastor, culpa do levita, culpa da irmã, culpa do meu trabalho, culpa do meu emprego. A culpa é da faculdade, que eu não tenho tempo. A gente culpa todo mundo por esfriar, por deixar com que essa brasa viva apague. A gente só não culpa a nós mesmos. A nós não. Eu não tenho culpa, imagina. Culpa do meu pastor. Você tem se esfriado na fé, mas você não. Não, eu não tenho tempo, irmãs, de orar. Eu não tenho tempo de me santificar. Eu não tenho tempo de me consagrar. Mas você quer que o seu fogo esteja labaredas vivas. Mas alguém tem que ter culpa, exceto eu. O fogo qual você está sentindo, acho que foi o pastor Marcos falou ontem sobre quando nós estamos, quando é o primeiro amor. Nós vamos para a igreja, irmãos, com tanta vontade de vir para a igreja. A gente está com fogo, uma brasa, a gente está queimando. Mas a gente deixa esfriar. Porque os nossos problemas são muito maiores. Eu não vou ficar perdendo meu tempo de ficar soprando fogo. Eu vou perder o meu tempo de falar mal, de não ir para a igreja, de não ter comunhão, de não orar, de não ler a palavra. Eu vou deixar
também eu fico fria. Mas você quer o fogo do Espírito Santo. Mas você quer ser brasa viva no altar. Você quer. Você quer. E aquele povo, gente, você tem tantos versículos, fui falando do fogo, e se você for pegar, tem tantas passagens falando sobre o fogo. Eles queriam a presença, eles queriam o amor, mas ele não queria o juízo, ele não queria os ciúmes, ele não queria o zelo. Eles não queriam isso, eles queriam ficar livre, eu estou livre. Para que eu quero esse zelo, esses ciúmes de Deus se eu não posso? Se eu quero fazer tais coisas e eu não posso? Então Deus, fica aqui quietinho. Espírito Santo, amexa, para deixar que não se mexa. O povo não estava disposto a pagar nada, a não fazer nada, mas eles queriam um fogo consumidor. E nós queremos hoje um fogo consumidor. Nós queremos um fogo consumidor. Nós queremos ser cheios do Espírito. Falar em línguas estranhas, sentir a presença. Nós queremos subir em altares, descer. Nós queremos ter o nosso nome num banner. Fulana de tal ministrará na IBA. Nós queremos louvar, mas a gente não se prepara, a gente não consagra, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não tem comunhão, a gente mente, a gente peca, a gente fala mal do irmão. Mas nós queremos ser fogo consumidor. Nós queremos ser fogo consumidor. Nós nem nos libertamos ainda, mas nós queremos ser fogo consumidor. Começa a acrescentar essa noite o graveto da oração sobre a sua vida. Aleluia. 1 Tessalonicenses, Geninho falou: orai sem cessar, diz as Escrituras do Senhor. Começa a colocar o graveto da leitura bíblica sobre a sua vida. João 5,39 diz: examine as Escrituras, diz Jesus. Começa a colocar o graveto do testemunho pessoal. Atos 1,8 diz: e sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Começa a colocar o graveto da convivência cristã. Hebreus 10,25 diz: não abandonarei a vossa congregação, disse o apóstolo. Aleluia! Quando a brasa, você assopra uma brasa, ela fica vermelha. E se você coloca alguma coisa perto dela, um papel ou outra brasa, e começa a assoprar, sai fogo. E quando você está do lado de alguém frio, você começa a ficar gelado. E se você não faz nada, não fizer nada, você fica mais gelado do que ele. Você fica mais gelado que ele. Pati, você está do lado da geladeira, você fica frio. Agora encosta do lado de alguém na baixeira de Malaraias. Encosta do lado de alguém que tem contato com Cristo. Encosta do lado de alguém que gosta de orar. Encosta do lado de alguém que gosta de consagrar. Encosta do lado de alguém que gosta de louvar. Encosta. Encosta do lado de alguém que gosta de ir para a igreja. Encosta. Eu fico grudada na cima. Eu também, viu? Grudada. Encosta do lado de alguém, Pati, que não gosta de orar. Gosta de um lado de um fofoqueiro. Encosta do lado de alguém que só sabe reclamar. Reclama de dia, reclama de noite, reclama só porque acordou. Reclama todo o tempo. Nós devemos ser brasas vivas no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este fogo consumidor que nós entoamos, fogo consumidor, vem arder em nós.
Acender essa chama que um dia ardeu. Irmãos, nós temos que todos os dias clamar a Deus este fogo consumidor. Todos os dias. Aleluia. Isso é uma forma de assoprar a brasa. É uma forma de assoprar e sentir, sabe, o calor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não tô nem aí se eu canto bonito. Olha, tô igual a Cida, viu, Cida? Não tô nem aí. Ninguém vai parar minha voz. Eu não sou cantora, eu sou adoradora. Aleluia. E olha, eu me solto. Eu falo que do jeito que eu louvo no ensaio, eu louvo na igreja também. É do jeito, não é, Alessandro? É entrega, irmãos. Eu não estou pedindo isso para vocês. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Mas é a entrega com Cristo. Você só será cheio do fogo do consumidor se vocês se permitirem. Aleluia. Permita-se ser cheio do fogo consumidor. Aleluia. Permita-se. Fala para quem está do seu lado. Permita-se. Permita-se sentir o fogo. Irmãos, olha, a vida nossa é corrida, eu não tenho tempo. Eu trabalho igual a doida. Todo mundo aqui que trabalha igual doido, estuda igual doido. Eu não sei como é que a pessoa consegue trabalhar, estudar, fazer faculdade, ir para casa, segundo turno, filhos. Olha, Glória a Deus. tem alguém que me ajude em casa. Mas eu pago um pau para quem faz isso. Um pau. Acho demais. Raquel. É sério. Você trabalha, irmãos, mas você não pode perder este fogo consumidor. Você não pode deixar ele esfriar. Se você se esfriar, você vai desviar. Você sai do caminho do Senhor. Você para de ir para a igreja. Para sim. Se você começa a se esfriar, você para de ir para a igreja. A sua cama começa a ser mais quentinha que o altar do Senhor. Eita, Jesus! Pega mais. A sua cama começa a ser mais quentinha do que sentir a presença do Senhor. Não, eu não preciso de ir para a igreja porque na minha casa eu louvo, na minha casa eu prego. Ah, você prega na sua casa? Você ministra, você canta? Você ora 2 horas dentro da sua casa? Aleluia. Você não faz isso, não me perdoa. Vir para a igreja é comunhão. É você sentir a necessidade da brasa viva no altar dentro do seu coração. Aleluia. E você começa a usar isso como é uma vitamina, igreja. É uma vitamina. Isaac, vir para a igreja é uma vitamina. Amanhã você vai estar cheio para enfrentar essa semana que não vai ser fácil. Você vai estar cheio. Agora você ficar na sua casa, no quentinho, não vai resolver em nada. Eu falei hoje aqui para as meninas. Irmãos, eu não posso faltar no culto. Não posso. Então por que eu não posso faltar no culto? Porque eu fico preguiça de vir outro dia. Não posso mentir. Posso mentir. Não posso, gente. Falto no culto, Geninho, eu fico com preguiça de vir para. Então eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que me alimentar, eu tenho que sentir o fogo do Espírito Santo, eu tenho que orar, eu tenho que chorar, eu tenho a necessidade de sentir a presença do Senhor. Aleluia. Nós temos a necessidade de sentir a presença do Senhor. Eu sei, irmãos, eu sei. É cansativo, eu sei. A hora corre, eu sei. Mas, irmãos, o tempo que nós estamos aqui, irmãos, se fecha do que tem lá fora, do cartão, da parcela do carro, do emprego, das lutas, da saúde. Se fecha. Aqui na igreja tem alguém muito mais importante e interessado em acender o graveto da sua vida que está apagado. Aqui dentro dessa igreja, não dessa, da igreja do Senhor. Não é a IVA, a igreja do Senhor. Tem alguém
alguém muito mais interessado em apostar nos teus sonhos, em curar as tuas feridas, em te curar dos vícios, em sarar aquilo que dói no seu âmago. Aleluia! Alguém interessado em resolver os seus problemas com os seus filhos. Alguém interessado em ouvir o teu problema. Alguém interessado em investir na sua faculdade, no seu emprego. Alguém interessado em resolver a sua vida. Alguém interessado em acender este fogo. Aleluia. Alessandra, alguém interessado em você. Alívia, alguém interessado em você. Alguém interessado em você dentro de uma igreja. Alguém que apostou tudo que ele tinha para você. Para que você hoje estivesse aqui. O holocausto já tinha sido feito. A criança já estava ali. Quando ele ia descer, ei, para. Sei que aí é um homem que me ama. Nós não estamos aqui, irmãos, dispostos a dar o que nós temos de melhor para Deus. Porque nós estamos muito mais preocupados em ganhar. Nós estamos muito mais preocupados no nosso conforto do que nós na igreja, na casa do Senhor, debaixo da sombra dEle, no centro da vontade dEle. Nós estamos muito mais preocupados com tudo isso de que estar no centro da vontade dEle. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor e ter a certeza que nós somos o graveto, a brasa, que nós somos aquilo que Ele tem tantos ciúmes, aquilo que Ele tem tanto zelo, tanto carinho. Nós aprendemos, Pati, que a nossa brasa não pode esfriar. Isaías diz que o pavio que fumega jamais apagará. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. O pavio que fumega jamais pode apagar. Glória a Deus. Você é brasa do Senhor. Aleluia. E quando a brasa está, o pavio está começando a apagar, você sopra. E aí não vê nada. Daqui a pouco você assopra mais um pouquinho. E ele vai começando a ficar vermelhinho e vai saindo umas faíscas. Isso começa a criar. Isso começa a arder. Isso começa a contagiar. E não há nada, irmãos, mais gostoso do que você estar perto do fogo. Não há nada mais gostoso do que você estar perto de alguém que tem Cristo. Não há nada mais gostoso do que você estar perto de alguém que tenha Cristo. Não há nada mais gostoso do que você sentir o fogo do Espírito Santo de Deus. Não há nada, nada se compara. O quentinho da sua coberta, o conforto da sua cama, não chega nem o cisco de estar na presença de Deus, de sentir. Irmãos, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, que fala em línguas, quando começa a dar, sabe, um quentinho,
no caso fica assim, ó. Você começa a sentir um calor, a mão transpira, irmãos, a sensação é única. É única, irmãos. Aleluia. Mas mesmo quando nós não somos, temos essa marca, isso nos diferencia. As pessoas sabem que nós fomos batizados porque nós falamos, mas há outros, isso é um outro estudo, uma outra ministração. Mas as pessoas quando sentem o Espírito Santo, irmão, este fogo consumidor, não dá para entender. E eu quero orar essa noite por aqueles que não têm sentido este fogo, aqueles que estão com um pavio, sabe, apagando, aqueles que em determinada hora, fase da vida, perdeu este contato com o Senhor. Já vem para o culto pensando na hora de ir embora. Já vem para o culto pensando nos problemas, esquecendo de Deus. Por que eu vim para a igreja? Já não nem sabe mais, porque eu venho porque eu tenho que vir, porque o pastor está olhando. Eu quero orar nessa noite por você. Não precisa vir aqui na frente, eu não vou perguntar quem é. Irmãos, você sabe. Você sabe que há um momento na vida, em algum momento da sua vida, o pavio, você acha que apagou. Você acha. Mas o Senhor essa noite, Aleluia. Ele nos diz assim: Ele é o fogo consumidor. E aquele que um dia teve contato com este fogo, jamais apagará. Um dia esse que bebeu desta água sentirá a sede dele. Aquele é muito mais dele. Muito mais dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, há quantos, Pai, nessa caminhada, Senhor, que por causa de uma palavra, Senhor, parou. Não sente mais, Senhor, a vontade de orar, Senhor. Já vem para a igreja do jeito que entrou, sai, Deus. Mas aí o Senhor diz, Pai, que o pavio que fumega jamais apagará, Pai. Renova, Pai, as tuas alianças com o teu povo, Deus. Renova, Senhor, os teus votos com o teu povo, Senhor. Renova, Pai, o teu fogo consumidor, Pai. Renova, Senhor, as tuas promessas, Senhor. Renova, Pai, a tua aliança, Pai. Renova, Senhor, aquilo, Senhor, que tu tem prometido para o teu povo. Mas o teu povo não tem visto, Pai. Que em nome de Jesus, 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 este fogo ainda vai queimar. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer o chão. Um dia queimou por ti, homens se desviaram, profetas se venderam. Mas eles têm aqueles que não se dobraram.